Então, pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do canal do professor Antônio Gabriel, tá? Nós trouxemos agora, né, um formato um pouco diferente, né? Nós vamos aqui traçar um plano assertivo para você que vai fazer a prova da Polícia Militar do Estado da Paraíba, né? Aqui nós não vamos falar de remuneração, não vamos falar de vagas, essas coisas eu acho que muitos outros canais, professores fizeram, né? Aqui nós vamos analisar o conteúdo programático do edital, bem como as disciplinas, né, a serem abordadas, assuntos de cada disciplina, e vamos propor a você, né? Obviamente, não tem como, a gente não conhece a realidade de cada um, né? Então não tem como fazer isso de maneira muito específica, mas nós vamos tentar aqui te dar um norte, tá? Um caminho a ser traçado, né, com base nessas disciplinas, tá? Então, sem mais delongas, pessoal, vamos aí à nossa análise. Galera, o que acontece? Nós não temos um edital muito inovador, né, a PM da Paraíba, via de regra, é o basicão de todo concurso de polícia militar, e vamos fazer agora uma análise detalhada por cada disciplina, né, de cada disciplina individualmente, né, para a gente saber, né, o que e como estudar cada uma. Cara, muito interessante. Perdão. A gente começa aqui com língua portuguesa, tá? Língua portuguesa, cara, tem 15 questões e cada questão vale um ponto, certo? Se você fechar, você tem 15 questões. Se a gente vier aqui no conteúdo programático, né, de língua portuguesa, nós vamos ver aqui que o tópico 1 ao 4, né, são temas relacionados aí à interpretação de texto, né, e figuras de linguagem, coesão e coerência, tipologia textual. Então, assim, eu aconselharia você a estudar por meio de simulados, esses tópicos simulados, mais questões, certo? Mais questões. Ah, professor, onde é que eu vou achar essas questões? Cara, não vou fazer propaganda, né? Não fazendo, mas já fazendo. O Gran Cursos Online, tá? Eles estão com uma promoção não, né? Na verdade uma parada muito legal para o concurseiro, que é o site deles de questões, o Gran Questões, tá de graça, né? Então, assim, você tem acesso, né, aos comentários, né, tudo certinho, tudo bonitinho, de graça, né? Então, assim, como o propósito do meu canal aqui, propósito maior, né, obviamente, é ajudar, né, o concurseiro. Então, assim, é um bizu muito legal para você estudar por questões. Então, assim, eu não perderia muito tempo, tá? Tentando ver muitas regras, muitas coisas, porque se você resolver questões, que eu digo, obviamente, é você resolver, né? E independente de acertar ou errar, você lê os comentários das questões e tal, você anotar os bizus. Eu acho que isso é suficiente. E aí vem a ortografia, que é muito importante, né? Vem aqueles lances dos problemas da norma culta, né? Por que junto, separado e tal. A acentuação gráfica, cara, você tem que saber, tá? É o basicão, paroxítona, proparoxítona, muito importante. Crase, certo? Só que crase, cara, é importante você estudar primeiro a sintaxe. E antes da sintaxe, você tem que estudar morfologia. Você tem que saber na estrutura o que é um substantivo, um artigo, uma preposição, né? Por exemplo, a partícula A, ela pode ser uma preposição, um pronome, pode ser um artigo também, né? Dentre outras coisas, né? E aí na sintaxe se desenrola de várias outras maneiras também. Né? Formação de palavras, né, que é aquele lance de derivação, parassintética, também muito importante. Derivação e composição, né, os dois grandes grupos. Sintaxe, né, como já falei, pontuação. Importante nesse tópico 10 aqui de pontuação, cara, você estudar com base naquelas questões muito boas assim, de você estudar, são aquelas questões de reescrita, né? Onde ele dá uma frase lá para você e ele pede para você assinalar que está reescrita de maneira correta. Então são muitas questões muito interessantes. Concordância nominal e verbal também, obviamente, você precisa saber, né, a morfologia, né, para entender a concordância nominal e a concordância verbal, obviamente também a sintaxe. Então, assim, você vê que a base do estudo da língua portuguesa é primeiro a morfologia, aí depois a sintaxe, e aí você tem os desdobramentos, né, que é a concordância, que é a regência, né, o tópico 13 aqui, né, e aí você tem também a colocação pronominal, né, próclise, mesóclise e ênclise, você precisa saber onde você vai alocar o pronome, né, paralelismo e relações de sinonímia e antonímia, certo? Beleza, português. Raciocínio lógico. Cara, do tópico 1 ao 6 é o raciocínio lógico
normal de qualquer concurso, né? Problemas aritméticos, aritmético não, perdão, problemas lógicos, a lógica proposicional, tabelinha verdades, coisas assim. Esse tópico aqui, cara, é o batidão de qualquer outro concurso. O grande lance, entra aqui no tópico 7 e 8, análise combinatória e probabilidade. Por quê? Porque, cara, não são tópicos que são cobrados em todo concurso que você vê por aí, né? Principalmente concurso de polícia, né? Então, assim, o que eu faria? Cara, vamos supor que tu tem 1 hora para estudar raciocínio lógico, certo? Como é que eu dividiria esse tempo? Cara, eu pegaria os tópicos 1 a 6, dedicaria meia hora, 30 minutos. Você não precisa estudar todos de uma vez, obviamente, né? Então, 30 minutos para os tópicos de 1 a 6, certo? Isso, como eu estou dizendo, não precisam ser todos de uma vez, você pode fracionar. E aí você pega 30 minutos, a outra meia hora, no caso, para os tópicos 7 e 8, mais uma vez. Também não precisa ser eles, né, todos juntos, né? Você pode distribuir como melhor lhe apetecer, né? Beleza, então assim, o raciocínio lógico, o que pega é só em análise combinatória e probabilidade. Só que é aquele negócio, cara, também não é coisa de outro mundo. Eu não arriscaria perder essas questões. Por quê? Porque eu estava dando uma olhada nas questões de análise combinatória e probabilidade na IBFC, são questões tranquilas, certo? Questões tranquilas. Uma vez que você pega a base, que você pega ali a lógica, isso como é que você pega? Cara, resolvendo muitas questões, e já adianto que as questões, não só de raciocínio lógico, mas de todas as outras matérias da IBFC são questões altamente repetidas, né? Não há por parte da banca uma inovação de questões, ela sempre repete o mesmo padrão. Então, haja visto isso, você resolvendo muitas questões, você pega isso numa boa e na hora da sua prova você resolve tranquilamente, tá? Porque, como eu disse, não é coisa de outro mundo, certo? Então, assim, se você estudar dessa forma, sempre, né, preocupado em aprender análise combinatória e probabilidade, que são coisas que se interrelacionam, inclusive, né? Então, assim, eu não acho que você tenha muitos problemas, até porque o raciocínio lógico da IBFC não é difícil. Você vai ver aqui no canal, vamos ter aulas, português, raciocínio lógico, informática, fique tranquilo, tá? Seguindo. Então, pessoal, seguindo aqui, né? Já batemos aqui raciocínio lógico também vão ser 10 questões valendo 1 ponto, né? Então, 10 pontos aí, se você conseguir fechar. E aí, galera, a gente entra com geografia e história da Paraíba, né? Então, aqui 3 tópicos de geografia e muitos tópicos, 17 tópicos aí. 17 não, né? Um pouquinho mais, 20 tópicos de história, tá? Galera, pode parecer muito, mas é aquele negócio. História, primeiramente, né? Depois eu falo de geografia, mas história, você vai estudar na ordem cronológica, tá? Vai cair até a Paraíba na Segunda Guerra Mundial, tá? E você vai estudando. Como é que você vai estudar a história? Cara, você vai ler, obviamente, né? Ou assistir às suas aulas, né? Se você for estudar lendo, você vai grifar. E, cara, mais uma vez, olha, não invente de fazer grandes resumos, tá? Não é para você copiar o que está escrito no PDF do seu caderno, tá? O grande lance, eu não gosto muito de trabalhar com resumos, eu prefiro resolver muitas questões. Mas se você se sente mais confortável fazendo resumos, cara, faça resumos por tópicos, tá? O resumo é um recurso que vai. A função do resumo é fazer a sua memória lembrar do que foi estudado ali no material maior, no caso o PDF. Então, assim, não faz sentido você copiar o PDF para o seu caderno e chamar aquilo ali de resumo, porque a função do resumo, cara, é justamente te transportar ao que foi estudado. Então você precisa fazer um esforço, né? Você não pode deixar a informação completamente mastigada no resumo, tem que ter uma instigação a, ao que foi estudado anteriormente. Então assim, você lê, né, grifa o que foi mais importante e faz. Como eu digo, né, via de regra não faça, mas se for fazer, faça um resumo por tópicos, tá? Por tópicos. E aqui tá bem organizadinho. Então você faz no tópico 1, tópico 2, tópico 3, né? Bem organizadinho e aquele negócio, cara. Quando terminar de estudar, questões. Muitas questões, tá? Muitas questões. Ainda tô vendo se a gente vai gravar aulas de História e Geografia da Paraíba. Se formos gravar, serão questões assertivas, mas busque fazer muitas questões. E geografia, cara, geografia não tem jeito, né? Formação do território, geografia física e geografia humana. Isso aqui é decoreba, né? Relevo, clima, vegetação, hidrografia, você precisa decorar, né? Decorar, estudar, aprender
e colocar em prática fazendo muitas questões. Inclusive, eu acho até interessante você fazer um esqueminha, né? Qual o relevo? Relevo, aí bota 2 pontos. Clima, 2 pontos, entendeu? Flashcards também, muito importante. Geografia humana, né? A economia, aspectos sociais, aspectos culturais, movimentos culturais da Paraíba, o que movimenta a economia da Paraíba, qual setor, se é o primário, secundário, se é o terciário. Então é muito importante você se ligar a isso aí. Não é porque são 3 tópicos que você vai negligenciar, tá? Mas, obviamente, né, você vai dedicar, sei lá, 70% a 80%, do seu tempo para a história, né? Até porque a geografia são um conteúdo menor. Então, assim, você vai dedicar mais tempo à história, mas, obviamente, não negligencie a geografia, tá? Então, vamos lá. A história e a geografia da Paraíba são 10 questões, só que, detalhe, elas estão valendo 0,5. Aí você pensa, cara, não vou estudar porque é 0,5, quando chegar aí na semana da prova aí eu estudo. Cara, não cometa esse erro, tá? Porque, beleza, se você olhar no macro, é só 0,5. Mas, cara, teve gente, o corte agora da Guarda Municipal de Fortaleza, salvo engano, foram 80 pontos. Cara, teve gente que fez 79,5 e não entrou. Não entrou. Não entrou. Eu dei aula, né? A gente abriu uma turma para a Guarda Municipal de Fortaleza agora, uma turma de simulados e tal. E, infelizmente, cara, tivemos pessoas que fizeram 79,5 e não entraram. Né? Então, assim, houve uma negligência no estudo em algum tópico. Né? Houve uma lacuna que precisou ser preenchida, né? Que precisou e não foi preenchida. Né? Então, assim, cara, sane todas as lacunas. Se você tem o dia todo para estudar, veja isso como um privilégio e use isso a seu favor. É uma grande vantagem. Eu sempre digo que, cara, a principal vantagem que a gente pode ter nos estudos não é a cognição. Lógico, são fatores que, né, ajudam muito, cognição e tudo, predisposição, facilidade, mas, cara, o tempo é algo muito importante. Se você tem um dia todo para estudar, não despreze nenhuma das matérias, tá? A gente está entrando aqui no bloco das matérias de 0,5 e você vai ver, cara, que elas são muito importantes, tá? São muito importantes para a sua prova, tá? São muito importantes para a sua prova, tá? Então, geografia e história com 0,5. Aí você entra na língua estrangeira, né? São 10 questões, 0,5 também e 5 pontos, certo? E 5 pontos. Aí que entra a problemática, né, da língua estrangeira, tá? Inglês ou espanhol? Qual que eu vou escolher? Meu Deus, professor, cara, você tem que se conhecer. Né? Por exemplo, se eu te der um texto de 10 linhas em inglês, você vai conseguir me dizer, ao menos, qual foi a ideia principal que foi trabalhada naquele texto? Não digo nem as minúcias, não, mas pelo menos a ideia principal você vai conseguir me dizer com clareza? Então, assim, você tem que saber disso. Como é que eu vou saber, professor? Cara, simples. Pega 20 questões de inglês, pega 20 questões de espanhol. Vê as duas, né? Inglês e espanhol, e ver qual você se sentiu mais confortável resolvendo, qual que você entendeu mais, em qual da disciplina você teve o maior percentual de acertos, e vai nela. Ah, professor, não tenho noção nenhuma de inglês, então vai para espanhol. Ah, professor, mas eu já sou melhor em inglês e tal, fiz cursinho, pisar lá, então vai para inglês, cara. Tu tem que jogar no teu território, onde tu é melhor, entendeu? O time, quando joga em casa, ele tem uma vantagem, né? Então, assim, use isso a seu favor. Em relação a conteúdo programático, galera, compreensão, capacidade de compreender, itens gramaticais, cara, eu acredito que vai ser só interpretação de texto e acabou. Acho que ele não vai explorar muita gramática, não. Resolva, né? Se tiver uma questãozinha de gramática, ele se resolve tudo, mas não acho que ele vai cobrar questões além disso, não, certo? E aí você entra, e aí nós entramos aonde? Nós entramos agora em informática, tá? 10 questões, 0,5, 5 pontos. Cara, essa daqui é para você fechar. Por quê? Porque a informática da IBFC, cara, vou até botar aqui do ladinho, é tranquilo, tá? É tranquilo. São questões que se repetem e questões de nível fácil. Questões de nível fácil. Assim, eu preparei até uma aula, agora eu vou. Nossa primeira aula da PM da Paraíba vai ser informática, tá? E assim, eu preparei, cara, foi difícil encontrar uma questão difícil. Tá? Ah, professor, é porque eu sou a professor, eu sou da aula. Não, mas é porque realmente ela não pega pesado em informática, tá? Até porque o seu cargo, via de regra, não é um cargo que você trabalhe no seu dia a dia com informática, né? Você vai ser policial militar, então não é uma atividade, por exemplo, de um técnico administrativo, né? É uma atividade de um policial militar que você precisa saber informática, mas não é como, por exemplo, um técnico administrativo,
um contador, enfim, entendeu? E aí você tem o quê? Internet e intranet, muito tranquilo. Correio eletrônico, edição de texto, planilha, isso aqui é o Word, né? O Excel e o PowerPoint. E aí você tem pacote Office, né? Windows Linux, eu também não acho que o Windows Linux eles vão explorar muito, né? Eu acho que vai ficar só naquele negócio de qual é o multiusuário, qual é o monousuário, qual é o que tem um código aberto, qual é o que tem um código fonte aberto, qual é o que tem um código fonte fechado, quais são as distribuições do Linux, não sei o que e tal. Acho que vai ser mais ou menos isso aí. Proteção e segurança, né? É só você, aquele lance, cara, um e-mail com uma pegadinha, tu vai abrir ou tu não vai abrir? Claro, tô generalizando, mas são coisas que pelo senso comum você resolve, tá? Aí você vem vírus, worms, phishing, pragas virtuais, também, uma vez que você pega esse conceito aí, acabou. E segurança, tá? Isso aqui é muito importante, principalmente esse cara aqui, o firewall, tá? Se você não sabe o que é um firewall, acompanhe as nossas aulas, né? Mas fique craque, porque a IBFC gosta muito de desse carinha, desse firewall, tá? E aí você tem computação em nuvem e VPN. Beleza. Seguindo. Então, pessoal, seguindo aqui no nosso grande bloco, né, de direito e sociologia. Cara, no direito e na sociologia, tu vai ter 25 questões e aí, maior peso, né? 2 pontos por questão, 50 pontos no total. Cara, sem dúvidas, esse é o bloco que você tem que dominar mais, né? Porque é aquele negócio, se você acertar uma questão, você ganha mais, porém, se você errar uma questão, você deixa de ganhar mais, né? Então, assim, é muito importante você saber. Cara, e aí a gente começa com o direito constitucional. Cara, artigo 5º, né? Direitos e garantias fundamentais. Cara, basicamente aqui, isso tudo, do 1 até 1.17, artigo 5º, né? E ele deixa especificado, pelo amor de Deus, estude o que somente o edital de vocês está especificando, tá? Então, tem muitas partes aí do artigo 5º, então você estuda com afinco todas elas, tá? Até porque não são coisas difíceis, são coisas fáceis, tá? Então, vamos lá. Esse tópico 2 também é muito importante, né? Dos militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios, né? Artigo 42, você vai ser um militar, né? Na PM Paraíba, então tem que saber. E segurança pública, artigo 144 também é muito fácil, tá? Então, assim, a segurança pública, esses dois, né? O tópico 2 e o tópico 3, você dá uma passadinha rápida na teoria e faz muitas questões que eu acho que não tem mistério, né? São tópicos fáceis. Seguindo, nós temos aqui direito penal. Vou dar uma passada nesse blocão, uma passada mais rápida nesse blocão, porque não é a minha seara, né? Minha seara é mais das básicas, mas a gente vai dar uma olhadinha aqui. Cara, é o basicão, né? Princípios constitucionais, lei penal no tempo, no espaço, interpretação, infração, sujeito, tipicidade, excludente, imputabilidade, concurso, crimes contra a pessoa. Cara, é mais direito penal parte geral, né? Então, assim, aqui você ainda tem crimes contra o patrimônio e contra a administração pública. Cara, 3 tópicos, né, de parte especial e o resto tudo de parte geral. Então, mete bala na parte geral, tá? Fica craque e vai resolvendo as questões também da parte especial, mas dá pra... não é um edital difícil, direito penal não, tá? São poucos tópicos, é bem tranquilo, tá? Então, assim, resolva bastante simulados que eu tenho certeza que vai dar certo. Direito processual penal, inquérito, ação penal, prisão, 3 tópicos, tranquilo também, né? Isso aqui você, numa sessão de estudos aí, você desenrola, né? A teoria e depois só questões, tá? Muito importante, tá, pessoal? O estudo ativo. E aí, penal militar, né? Eu acho que é o que tem os maiores itens, né? Você começa aqui com Estatuto dos Militares, dos Policiais Militar da Paraíba, né? Muito importante, cara, tem que saber isso aqui. Tu vai ser policial militar da Paraíba, né? Lógico que eles vão querer que vão te cobrar isso aqui na prova. Então, você precisa saber de todos esses tópicos aqui. Como eu disse, a IBFC foi muito bondosa, né? Muito profissional nesse aspecto. Por quê? Porque ela disse o que ela vai te cobrar dessa lei. Então, pelo amor de Deus, não é para tu pegar a lei e sair mastigando ela, não. Estuda só os artigos que tem no seu edital, tá? Que é o que efetivamente eles vão cobrar na prova, né? Não vai inventar de extrapolar isso aqui não, porque é muito conteúdo, você precisa estudar assertivamente, tá? Você tem essa lei complementar estadual aqui, 87 de 2008, e aí você já entra no CPM, né? Crime militar, violência contra o superior, aí tem as espécies, né?
violência contra inferior, abandono de posto, embriaguez, cara, isso aqui tudo você tem que saber, não tem como prever, né? Tópico 9, Justiça Militar Estadual, e eu acho que fecha aí, né? E aí você entra com a extravagante. Cara, abuso de autoridade, muito importante. Hediondos, tortura, o ECA, tá? Atenção também, ele não quer tudo do ECA, ele só quer esses artigos aqui, tá? Esses artigos aqui que ele especificou, tá? Maria da Penha do mesmo jeito, tá? Você vai estudar só a parte das medidas protetivas de urgência e do descumprimento delas, tá? E o Estatuto de Desarmamento, que é uma lei pequena, então tranquilo de estudar. E aí entra também sociologia, né? 4 tópicos aqui de sociologia. Sociologia é aquele negócio, você vai estudar, vai ler seu PDF, seu videoaula, mas você não precisa se preocupar tanto, porque a maioria das questões de sociologia você resolve no senso comum, né? Sociologia que eu digo é a sociologia mais de concursos, assim, e tal. Lógico, se você fosse fazer um curso lá para professor de sociologia, você teria que saber as correntes, as vertentes, os pensamentos, mas aqui eu acredito que você estudando, fazendo questões ali, o feijão com arroz, e tendo um bom senso, obviamente, você consegue fechar as questões de sociologia que porventura apareçam. E agora, pessoal, finalmente vem a parte onde a gente vai ajudar você a traçar um plano de estudos assertivo. Eu não vou fazer tabelinha aqui com que você tem que estudar todo dia, porque varia da realidade de cada um, né? Tem gente que tem o privilégio de estudar o dia todo, né? Tem o dia todo para estudar. Só que tem gente que só tem a noite, ou então só um período do dia, enfim, né? Então, assim, como eu faria, tá, cara? Inegavelmente, essa aqui é a matéria que tem que dar mais atenção, o bloco, né, que tem que dar mais atenção, que é Direito e Sociologia, né, porque ele tem peso 2. Aí são mais questões, mais itens. Então, assim, isso aqui, cara, tu vai ter que estudar todo dia, tá? Todo dia. As mesmas matérias, professor? Obviamente que não, né? Uma hora tu vai estudar Direito Penal, outra hora processo, outra hora militar, né? Outra hora legislação extravagante, mas todo dia tu vai ter que estudar pelo menos uma disciplina desse bloco, tá? E aí, obviamente, você não vai negligenciar os outros, né? Então, assim, por exemplo, vamos supor que no melhor dos mundos tu tem o dia todo para estudar, como é que eu faria? Cara, eu incluiria 2 disciplinas desse blocão aí de 2 pontos, tá? Que é o blocão aí do direito da sociologia. 2 disciplinas aí do blocão de 2 pontos. Uma disciplina do bloco de 1 ponto. Ficou feio esse um aqui. Uma disciplina do blocão aí de 1 ponto e uma disciplina do blocão de 0,5, tá? Se tu estudasse, obviamente tem gente que não consegue estudar 4 disciplinas por dia, tem gente que estuda menos, mas a base é essa. Sempre a maior proporção dos seus estudos, cara, vai ser aqui vai ser aqui das questões aqui do bloco de Direito e Sociologia, tá? Obviamente depois, né, vem as de 1 ponto e depois as de 0,5. Só que você tem que tentar harmonizar, certo? Você tem que tentar harmonizar e colocar todas aí, fazer mais ou menos aí essa equivalência, tá? Aqui ficou, por exemplo, aqui ficou 50%, 25% e 25%, tá? Então acho que isso aqui é uma porcentagem boa. Você despender, né, 50% do seu tempo para as disciplinas do bloco de 2 pontos, 25% para o bloco de 1 ponto e 25% do 0,5. Cara, não vejam isso aqui como uma coisa quadrada. Eu tenho que seguir a risca, aquilo ali pronto. Não, cara, adequa a sua realidade. Se você já tem uma facilidade melhor no direito, na sociologia, já se sente seguro, você pode despender mais tempo aí para uma língua estrangeira, uma geografia da Paraíba, um português, um raciocínio lógico, adeque a sua realidade. Tá? Isso aqui é para quem tem o dia todo disponível e tal, consegue estudar 4 matérias e tudo. Você vê conforme a sua necessidade. Mas o que você tem que lembrar? Que isso aqui você tem que estudar todo dia, tá? Que essas disciplinas aqui, essas 3 aqui, né? Elas não podem ser negligenciadas, tá? E que essas aqui você também tem que chegar bem na sua prova, tá? E que raciocínio lógico você tem que estudar também análise combinatória e probabilidade. Você tem que realmente. Eu não acho que vale a pena perder essas questões, porque aquelas estratégias, vamos perder essas questões porque é muito difícil. Cara, não é difícil. Só que você vai precisar aprender, você vai precisar estudar, se dedicar, como qualquer coisa que você for fazer na vida. Entendeu? Qualquer coisa que você for fazer na vida. Então, assim, você vai adequar a sua realidade. Tá? Isso aqui é um norte que nós estamos te dando, mas você vai adequar a sua realidade. Outra coisa, cara, não faça a besteira de
de organizar no seu plano de estudos, no mesmo dia, duas matérias que você não gosta, ou, por exemplo, duas matérias que você gosta. Por exemplo, vamos supor, eu tenho 4 matérias aqui, X, Y, Z e W, certo? Eu gosto de X e Y, mas eu não gosto de Z e W. Eu não gosto de Z e W, certo? O que você vai fazer? Cara, você vai começar com a matéria X, estou começando meu dia bem cedinho e vou estudar. X, certo? O que você não vai fazer? Você não vai estudar X e Y no mesmo dia. Por quê? Porque no outro dia tu vai ter que estudar Z e W. Qual é a tendência se tu fizer isso aqui? Tu não estudar no outro dia, ou tu voltar para XY, que é a matéria que tu gosta. Eu sei que tem muita gente que gosta de estudar direito, né, muito legal e tudo, mas, cara, a tua prova não é, não é a prova da OAB, que é só direito, né? Nem sei se a prova da OAB é só direito, né? Posso ter me equivocado. Mas tu precisa, o concurseiro é isso, entendeu? O aprovado é o cara que ele tem que ser bom em tudo, né? Então, assim, o que você vai fazer, cara? Você vai colocar uma matéria que você gosta, começar com a matéria que você gosta, e depois você vai para uma matéria que você não gosta. Certo? É assim que você. Porque quando você começa com a matéria que você gosta, você já acostuma ali seu corpo, você já entra na vibe lá dos estudos, né? E, consequentemente, quando chega a matéria que você não gosta, você já está ali pelo menos aquecido, né? Então, assim, faça sempre assim, entendeu? Aí, por exemplo, isso aqui de manhã, né? Aí de tarde, barra de noite, você bota, mais uma vez, uma matéria que você gosta e uma matéria que você não gosta. Sempre, né? Sempre variando ali para você tornar os estudos algo menos enfadonho possível, né, gente? Porque, obviamente, né? Não tem ninguém que morre de amores por estudar. A gente gosta e tudo, mas não é aquela coisa de, meu Deus do céu, eu quero fazer isso para sempre. Aprender, obviamente, todo mundo é um aprendiz, mas sentar na mesa para estudar para concurso, uma hora você para, né? É o normal, né? Uma hora você pendura as canetas, né? Como o pessoal diz. Então, sempre busque tornar os estudos algo mais agradável possível para você e não negligencie as matérias com menos pontos, porque eu já vi gente reprovada porque, infelizmente, negligenciou. Show não é 0,5, o que é 0,5? Aí no resultado definitivo, aí fica, puxa, 0,5. Né? Então, assim, não cometa esse tipo de erro. Eu já cometi esse erro também, já, né, poderia ter alcançado resultados melhores se eu não tivesse negligenciado algumas coisas e tal, mas enfim, são coisas que a gente aprende e fala para as pessoas, para as outras pessoas, né, os alunos e tal, os amigos, não repetirem os erros, tá? Então, assim, não negligencie uma matéria só porque o, o, o índice dela é menor, tá? Aí tem a redação discursiva também, né? Só que como eu não manjo, né, de redação nem nada do tipo, eu vou deixar para outra oportunidade, né? Então, vocês podem ver, tem muita gente falando aí sobre a redação da PMPB e vocês podem, né, tá pesquisando e consumindo conteúdo dessas pessoas. Mas, de regra, é isso. Galera, só para finalizar aqui, eu não sei se nós teremos turma de simulado, provavelmente nós teremos sim uma turma de simulados para a PMPB, e eu queria dizer para vocês o diferencial do máquina de resolução. Não estou puxando sardinha para o nosso lado, não. Até porque eu sei que existem muitos projetos aí que fazem simulados até melhores que os nossos, né? Mas o grande lance dos simulados do máquina de resolução aqui do meu projeto, cara, é o apoio que a gente dá ao aluno. Né? Nós tivemos um aluno aprovado agora na Guarda Municipal de Fortaleza, e uh, eu acredito que grande parte do que nós entregamos para a nossa turma da Guarda Municipal de Fortaleza, nós vamos entregar, obviamente, para a Polícia Militar da Paraíba, mas o nosso diferencial, cara, é porque nós damos a assistência completa ao aluno, cara. A gente não vende só o simulado com as questões comentadas e pronto. Cara, todo sábado tem mentoria ao vivo comigo. A gente resolve questões, eu separo questões exclusivas. Eu estava fazendo com os meninos da Guarda Municipal de Fortaleza, durante a semana mesmo, a gente pegando, resolvendo questões ali nas semanas de véspera, né, da prova. Então, assim, nós tem tira dúvidas, né, comigo, você pega lá meu WhatsApp e tira suas dúvidas comigo. Então, assim, é muito mais do que são muito mais do que simulados, certo? Nós estamos estudando também a ideia de trazermos flashcards, né, também para o nosso projeto. Então, assim, a gente dá todos os recursos para você ter um material de apoio completamente suficiente para fazer você ingressar
ingressar no seu nível mais alto dos estudos, né? Obviamente nós não somos um cursinho, né? Somos um projeto de simulados e questões, né? Só que nós entregamos muito mais, né? Nós entregamos questões comentadas, tira dúvidas, às vezes, cara, teve uma noite aí que eu passei, sei lá, 4 horas numa mentoria, né, com a galera, e a gente lá resolvendo questões e tudo, tirando dúvida, né? Eu acho isso muito importante, né? Então, assim, o foco é o aluno. Sempre vai ser o aluno, nunca vai ser o dinheiro, nunca vai ser a fama, assim, esses reconhecimentos. Cara, é aquele negócio. Eu fiquei muito feliz porque nós aprovamos o Fábio Martim. Queríamos, né, ter aprovado mais alunos, mas ah, ah, sentimos, né, e percebemos, né, pelo feedback dos alunos que todos foram ajudados e contemplados de alguma forma. E eu acredito que essa galera, né, que participou, a aprovação deles, um abraço a todos aí, se vocês estão, né, vendo agora, um abraço a todos vocês, eu acredito que a aprovação de vocês está cada vez mais próxima. Então, é isso, nós vamos oferecer, né, para a PMPB, então assim, eu vou deixar aqui na descrição o link do nosso grupo no WhatsApp. Lá você vai ficar por dentro, em primeira mão, de todos os projetos, né, aqui do professor Antônio Gabriel, do Máquina de Resolução, e todo o material, né, aqui das nossas aulas fica em PDF lá no Drive, gratuito, cara, é gratuito. É só entrar tá aqui no link, é só entrar. E lá também, obviamente, vão ter descontos exclusivos, né, para a galera que tá nesse grupo, e é por lá que eu vejo, né, que eu faço o termômetro, né, de interesse. Lá eu vejo, né, quais turmas serão abertas, quais turmas não serão abertas. Vamos ter também a MC agora, Guarda de Calcaia. Não tivemos Maracanã por uma questão de tempo, né, as coisas, né, ainda estão muito apressadas. Estou aí fazendo as etapas de soldado da PM e segundo tenente, né, o CFO da PM. Então, assim, a gente tá sem tempo, ainda trabalho e tudo, mas é isso, o que eu puder ajudar vocês, eu estarei ajudando, pode acessar lá meu Instagram, antoniogabriel.ss, e é isso, pessoal, essa é a minha contribuição, eu acho que o nosso projeto aí da PM Paraíba está só começando, e como eu sempre digo, não sou mais. Valeu, pessoal!